Bem-vindos! Hoje vamos explorar um sistema de interpretação bíblica, no mínimo radical. Chama-se Teologia de Impacto. E preparem-se, porque esta abordagem promete virar de pernas para o ar muita coisa que se calhar tomamos por garantida sobre a Bíblia. Então, para entrarmos nisto, temos de partir de uma pergunta. Uma pergunta que, na verdade, desafia séculos e séculos de interpretação. É simples. E se? E se nada na Bíblia fosse simbólico? E se cada palavra, cada evento fosse para ser lido de forma absolutamente literal? É isto. A premissa da teologia de impacto é, no fundo, simples, mas uau! As implicações são enormes. A ideia é que a Bíblia não é um livro de símbolos, é um registro de factos. Ponto. Tudo o que lá está escrito aconteceu exatamente como está descrito. Sem espaço para alegorias, sem metáforas. O que se lê é o que foi. Ok, para percebermos como é que esta ideia funciona na prática e como é que ela transforma bem tudo, vamos olhar para 6 pontos-chave. Vamos lá ver isto passo a passo. Muito bem, vamos começar. Ponto número 1. A nova chave de leitura. A ideia de rejeitar o simbolismo e ir à procura da realidade concreta. A grande defesa da teologia de impacto é que nós, ao longo dos séculos, fomos suavizando a Bíblia. Pegámos em relatos que eram para ser literais e transformámos-os em metáforas, em símbolos, e ao fazer isso perdemos o verdadeiro sentido. E a lógica deles é contraintuitiva, mas pensem nisto. Quanto mais bizarro ou fantástico um evento parece, maior a probabilidade de ser um relato genuíno, sem filtros. Porque quem é que inventaria uma coisa daquelas? Ok, e é agora que a coisa começa a ficar mesmo interessante. A primeira grande bomba, por assim dizer, que esta teologia lança, vira completamente do avesso a ordem que nós conhecemos do Novo Testamento. Pronto, toda a gente aprende que o autor do Apocalipse, o último livro da Bíblia, foi o apóstolo João, que o escreveu já no fim da vida, exilado na ilha de Patmos. É a visão tradicional, certo? Pois, mas a teologia de impacto diz que não e aponta para outra pessoa, alguém que estava ali à vista de todos. E a identidade deste autor muda tudo, muda completamente o propósito do Apocalipse. E aqui está. A afirmação é esta. O autor do Apocalipse é João Batista. Mas esperem, que há mais. A teoria diz que ele morreu, foi ressuscitado na ilha de Patmos, escreveu o livro do Apocalipse e só depois disso tudo é que começou o seu ministério público, a batizar no Rio Jordão. Esta linha do tempo muda completamente as regras do jogo. Reparem, o Apocalipse deixa de ser o livro sobre o fim dos tempos e passa a ser o ponto de partida. É o princípio irradiador, como lhe chamam. É, na prática, o verdadeiro gênese do Novo Testamento. É a fonte de onde tudo o resto vai nascer. Ora, se o Apocalipse vem primeiro, isso tem uma consequência lógica. A lei que rege os acontecimentos do Novo Testamento já não pode ser a mesma. Tem que haver um novo enquadramento legal, por assim dizer. A ideia aqui é que, na altura de Jesus, a lei de Moisés já estava adoecida, já não produzia efeito. Portanto, Jesus não veio cumprir essa lei. Ele veio cumprir uma lei superior, uma lei direta de Deus para aquele tempo específico. A lei apocalíptica. A lei que foi ditada no livro de João Batista. E nesta lei, as profecias não são previsões, são decretos, coisas que vão acontecer de forma literal e inevitável. E esta ideia de uma lei literal e de decretos que se cumprem leva-nos, se calhar, a uma das interpretações mais chocantes de toda esta teologia. Uma que nos mostra qual é o verdadeiro motor de todo o plano de salvação. Peguemos neste versículo de Isaías, como um rebento de uma terra seca. Tradicionalmente, isto é interpretado como uma metáfora, certo? Fala da humildade do Messias ou talvez do estado espiritual de Israel na altura. Mas com a teologia de impacto, esqueçam o simbolismo. A terra seca passa a ter um significado literal. Morte biológica. Agora, é importante lembrar que a ideia de ressurreição não era completamente nova. Já havia casos no Antigo Testamento, como Elias ou Eliseu, a ressuscitarem pessoas. A grande diferença aqui é que esta teologia pega nesse conceito e eleva-o a outro nível. A Anunciação a Maria deixa de ser uma conceição milagrosa num corpo vivo para passar a ser a primeira grande ressurreição da nova era. E o processo, segundo esta leitura, é este. Primeiro, a sombra do Altíssimo não é uma figura de estilo. Causa, literalmente, a morte biológica de Maria. Porquê? Para garantir que Jesus não nascesse de um corpo que pudesse gerar pecado. Segundo, o Espírito Santo gera Jesus dentro desse corpo já morto, a tal terra seca. E terceiro, a própria presença de Jesus, que é a ressurreição e a vida, traz o corpo de Maria de volta à vida. Ela é, assim, a primeira pessoa a ser ressuscitada por Cristo. Isto mostra o mecanismo central. A ressurreição não é só uma coisa que acontece no fim, é o motor ativo de tudo.
desde o primeiríssimo momento. Ok, com estes pilares no lugar, literalismo, João Batista como autor do Apocalipse, a lei apocalíptica e a ressurreição como motor, o mapa bíblico inteiro tem de ser redesenhado. Personagens e eventos ganham novas identidades para encaixar nesta nova ordem. E este quadro mostra bem o efeito dominó. É impressionante. Os tempos do fim não são algo para o futuro. Aconteceram na época de Jesus e João Batista. O livro de Daniel não foi escrito séculos antes de Cristo, mas já nem era cristã. E este é incrível. O dragão do Apocalipse, aquela figura terrível, não é Satanás nem o Império Romano. É literalmente a família do rei Herodes. Tudo se tornou concreto, histórico, palpável. E chegamos ao fim. Qual é o impacto final de tudo isto? Quais são as consequências desta forma de ler a Bíblia para o mundo hoje? Bem, as consequências são, de facto, enormes. Pensem bem. Se o pecado, como a conhecíamos, acabou na cruz, se o regresso de Jesus foram as suas aparições depois de ressuscitar e se o Evangelho já foi cumprido, então vivemos num mundo onde a grande obra de redenção já está feita. A salvação é vista como uma graça universal e garantida. É uma mudança de paradigma, total. E isto tudo deixa-nos com uma última reflexão. Independentemente de se concordar ou discordar com a teologia de impacto, ela serve para uma coisa: mostrar o poder que um método de interpretação tem. Se uma chave de leitura diferente pode reescrever a história e a própria realidade, o que é que isso nos diz sobre as nossas próprias certezas e a forma como lemos não só a Bíblia, mas o mundo à nossa volta?